Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Já está no ar o programa Nossa Terra. Nossa Shalom. terra, shalom. Shalom. A gente fala assim, a nossa terra, porque a terra é nossa, né? No Salmo 37, 3 vezes Deus fala assim, que deu a terra aos filhos dos homens. O Eterno fez essa terra. Hoje nós vamos ainda profundo, assim, buscar mais profundo sobre os estudos da terra, a ficção, as colunas da terra. Por que a terra é fixa? Diz assim, ele deu a terra aos filhos dos homens, depois ele diz, tu é terra, ou tu é pó, importa Porque que Josué, quando orou, Deus não parou a terra, mas parou Só o sol. só o sol. É porque a terra não precisa de parar, ela já está Ela parada. tá parada. A Bíblia diz 50 vezes que ela tem alicerce e que ela é plana. Você vê que de manhã o sol ele nasce num lugar e à tarde ele vai para outro. Aí as pessoas querem explicar, e vão de um jeito e do outro. Não, você recebeu isso dos anos 50 para cá, que a Terra é uma esfera. Mas na realidade a Bíblia fala de uma terra redonda como uma pizza, como um disco, né? Aí vai falar das bordas, essas coisas. E o interessante, Ruth, que eles não concordam que a Terra tem o domo. A Bíblia fala no hebraico, no português, o domo. O que é um domo? A palavra domo significa um firmamento, uma cúpula que cobre a terra, uma cúpula transparente como se fosse vidro. E se a pessoa for estudar a Bíblia, tá tudo lá, né? Tá tudo aqui. Agora tem umas coisas aí, Ruth, que não tem na Bíblia. Planeta Júpiter, planeta não sei o quê, não tem na Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis, em Bereshit, que o Eterno criou o Sol, a Lua e as estrelas. Então, essas outras coisas aí, as pessoas, em vez de estar buscando isso, devem buscar o quê? Conhecer a Bíblia. A Bíblia, porque muita gente, nossas crianças nasceram entendendo que a Terra, eu mesmo achava que a Terra era esfera. E quando na realidade ela tem uma forma de uma pizza. Mas tudo que a pessoa tem estudado quando criança, hoje vai ver, tá tudo diferente. Você vê, nós estudamos, quando nós fazíamos segundo grau, que eu lembro que o pastor Paulo Noleto, né, tinha uma situação lá, o professor Paulo Noleto, professor de matemática, de física, de química, né, e ele falando que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já viu os índios. Porque diz, quem descobriu o Brasil? Aí as pessoas é um grande erro, aí né? diz os portugueses. Por que dizem os portugueses? Porque eles botaram na boca do povo que eram os portugueses que descobriram o Brasil. E quando na realidade tinha os índios. E esses índios que estavam aqui no Brasil são descendentes do povo hebreu que vieram ali pela Amazônia, quando eles vieram buscar o ouro para fazer o templo lá em Jerusalém, a cúpula do templo na época de Salomão. E uma parte ficou aqui no Brasil e outra parte voltou de navio. O navio era no remo, né? Aquela multidão de gente remando. Escravo, né? Escravo, que foram feitos navios. São 500 navios mercantes, porque o rei Salomão fez naquela época. Então, alguns navios vieram aqui para a terra desconhecida, é chamado de Novo Mundo, isso aqui. E colocaram o nome do rio Solimões, que significa Salomão. Nós temos no Brasil um rio chamado Salomão, que é o Solimões. Então, as pessoas precisam estudar, a história tem que ser profunda. Eu acho muito interessante quando eu vejo um professor de história geral, né? Aquele que estudou a história da humanidade desde o princípio, essas coisas. Tem muitas coisas que se fala hoje em rádio, televisão, no meio de comunicação e como a internet, que não está dentro da história da humanidade, mas criaram e passaram, né? Porque hoje tudo, quando não é verdade, é fake news. Bora lá. Nós estávamos falando sobre a vara. A vara Não, de Moisés. essa paraxá
de Rucard, ela começa com a história da vaca vermelha. vermelha. Agora nós vamos estender mais um pouco, porque já é o encerramento encerramento. dessa paraxá, né? É. Dessa paraxá, então a gente deve se alongar mais um pouco para a gente fazer a conclusão da lição. Então, na próxima semana, nós teremos novidade dentro do programa e você pode participar assim, ajudando a nós, compartilhando, se inscrevendo. E não esqueça do nosso Pix, tem o Pix aí, você pode fazer o depósito de qualquer quantia para ajudar a gente distribuir a Torá. E assim vai se cumprir a profecia. E a Torá encherá toda a terra do conhecimento de Deus. O povo, no versículo 7 de capítulo de Números, capítulo 20, diz assim: o povo atribuía à vara poderes milagrosos, por isso dessa vez a ordenou não utilizá-la para falar ao penhasco, para lhe dar água, para eliminar totalmente a ideia errada de que os milagres eram realizados somente por meio da vara e não pelo poder divino. Foi por esta razão que Deus lhe disse: portanto, não credes em mim para santificar-me. Versículo 12. Um guia espiritual deve saber falar ao penhasco e não golpeá-la. E quanto mais importante é a pessoa, maior é a sua responsabilidade, sendo-lhe considerado como graves os erros que para outros são pequenos. Hoje nós estamos todos de preto, hein? Todo preto. Mas olha, Ruth, nós não estamos de luto não, né? Não, Deixa eu te falar uma coisa interessante. Aí fala vara. Na tradução, no comentário, eles colocaram vara. Mas na realidade é cajado. Cajado. Esse cajado tem origem desde o paraíso. Ele foi feito lá no paraíso. Com o quê? Qual é o material desse cajado de Moshe? Por que ele tinha tanta... ele tinha tanto poder, né? Mas não era o poder do cajado. Não, mas sim. Porque aqui o pessoal achava que era o cajado que fazia. Pois é, mas milagre. peraí, vamos esmiuçar o cajado agora de Moshe. Vamos. Então, se ele era feito de safira, havia no cajado um nome inefável, que a humanidade de hoje poucos conhecem. E o nome do Eterno. O nome do Eterno, Yud-He Vav-He. Então é assim, se faz um altar para o Deus de Israel, o que se coloca ali? É o nome Yud-He Vav-He. Para quê? Porque esse nome... Para diferenciar. Esse nome é um nome que está acima de todos os nomes. Yud-He Vav-He. Não existe outro nome na terra, no céu, em lugar nenhum, que possa se comparar a Yud-He Vav-He. Então, o cajado de Moshe era feito de safira. Então, o que acontecia? Quando ele pegava aquele cajado só tinha poderes na mão de Moshe. Na mão de outro, ninguém realizava, não foi comprovado cientificamente ou dentro da Bíblia, alguém que pôde usar aquele cajado no ministério de Moshe e fazer algum milagre para que se fosse escrito ou visto por alguém. Porque quando ele bateu com o cajado na pedra, o Eterno disse que ele tirou a glória do Eterno para dar a ele como para o cajado. Como se fosse ele que tivesse feito o milagre. O cajado. Mas voltando, vamos lá, voltando para o cajado de novo. Como era que é feito? Porque quando no paraíso o Eterno deu para Adão esse cajado. Esse cajado ele vem contando uma história dentro da Torá, dentro da Bíblia, vai passando de um para o outro. Olha, Ruth, aquela história do talit. Do talit. O talit, porque as pessoas conhecem como manto, né? O manto. Quando Elias e Eliseu, houve aquela história lá de Elias e Eliseu, as pessoas chegaram para ele, vão tomar o teu profeta, ele vai ser levado. Então, quando ele foi sendo levado, ele disse, joga aí o teu talit, no hebraico talit. Aí disse que é a porção dobrada. Aí quando o talit veio sobre ele, a porção que estava no profeta veio sobre ele dobrada. Aí ele passou, inclusive ele fez mais milagre do que o próprio profeta. Elias.
que o profeta Foi dele, Elias. porque ele foi discípulo do grande profeta e ele recebeu a unção dobrada. Sabe o que é a unção dobrada? É carga demais, é bateria carregada, é muita energia. Então a partir dali ele começou a fazer os milagres. Mas Ruth, como você falou desde o início, que o cajado de Moisés, as pessoas achavam que aquele cajado que era o poder mágico de Moisés. O cajado foi dado para Adão. Nisso, quando chegou no tempo de Faraó, esse cajado, não sei como, foi parar lá com Faraó no Egito. E Jetro era o conselheiro. Quando Jetro pediu as contas, que ele foi para Midian, o Faraó queria agradar ele com alguma coisa. Ele disse: vai lá na sala do tesouro, pega algo para ti como relembrança ou recordação para ti. Ele viu o cajado e se agradou e levou o cajado. Ele tinha que atravessar também o deserto, ele sempre gostava de levar aquele cajado. Quando ele chegou em Midian, ele pegou e tinha fazendo plantações lá, ele botou aquele cajado no chão, enterrou ali. Quando ele foi puxar, o cajado não saía. Aí ele deixou lá. Quando Moisés chegou e viu aquele cajado ali, foi puxou e o cajado saiu com Moisés. É tipo a espada. A história do rei Arthur. Arthur. É que a espada estava lá sobre aquela rocha e só saía se o dono viesse, né? E assim aconteceu O escolhido. com Moisés. E Moisés ficou com esse cajado. Então aquilo foi passando de Foi Moisés, passando. passou para Josué, Josué foi passando para outras lideranças. Depois de Moisés para Josué. Agora, Ruth, existe, a Cabala, ela mostra para nós como é que é feito, por exemplo, assim, uma vara, um cajado, como que se consagrar esse material para o eterno. Porque aonde está a consagração de Yud-Heh-Vav-Heh, aí tem poderes que cercam aquele objeto para a função daquilo que foi preservado, né? Então, quando a gente estuda a Kabbalah, a Kabbalah a gente não para de estudar, né? Estou esperando o Eterno mandar uma quantia para me comprar. Os 23 livros que foi traduzido da Kabbalah, eu preciso comprar porque eu preciso estar... Porque a Kabbalah é o seguinte, Ruth, é igual a Torá. Ou você está atualizado ou então você está fora. Né? A Torá aqui, nós estamos falando de coisa aqui que as pessoas estão assistindo aí, pastores, que é PhD em teologia, tal, não entendem o que nós estamos falando. Poucos estão entendendo. Se não tiver um caminho dentro do judaísmo estudando, você não vai entender o que nós estamos falando. Vai achar que nós estamos falando de religião, estamos falando de realidade. Deixa eu falar um pouco aqui sobre a morte de Arão. Nós estamos quase terminando, falta poucos minutos. Ah, sim, sobre a morte de Arão. Muito Diz interessante. assim: Moisés levantou-se pela manhã, isso está no versículo 25 do capítulo de Números 20. Diz assim: levantou Moisés pela manhã e foi ao encontro do seu irmão. Por que vens a mim? Perguntou Arão, admirado. Uma palavra da Torá turvou meu sonho e me deixou sem dormir, né? E qual foi esta estranha palavra? Não me lembro, mas porém sei que ela se encontra em Gênesis. Abrir imediatamente o primeiro livro da Torá e leram os relatos da criação. Mas quando chegaram ao episódio da morte de Adão e Eva, pararam tristes e resignados. Arão tinha compreendido tudo, pois Moisés e Arão e Eleazar, seu filho, subiram a montanha, e eis que uma gruta abriu-se perante eles. Um leito estava lá preparado, e uma lâmpada brilhava. Arão tirou suas vestes sacerdotais e fê-la vestir a Eleazar. Depois se deitou sobre o leito e fechou os olhos. Você vê, né, Ruth, a morte dos patriarcas era assim, né? Só fazia assim, ó. Era dormir. Ele deitou e dormiu. Ali já morreu. Já era. Porque se fosse outro, o que ele ia contestar? Dizer que não aceitava, não queria morrer. Mas ele não. Ele Nós obedeceu. temos assim, um testemunho do rabino, daqueles 10 rabinos que foram determinada a sentença de morte deles.
diz que Arão, quando ele morreu, o pessoal passou o quê? 30 dias chorando por ele. Viu? Então, esse rabino que morreu dos 10, né? Dos 10. Quando foram matar ele saiu do corpo. A carcaça caiu, mas ele já estava fora do corpo. O que a gente pode observar é que o nível espiritual de qualquer pessoa que busque a Deus com sinceridade, ele vai crescer espiritualmente até chegar ao nível que chegou os grandes patriarcas, como você leu aí, a morte de Arão, como aconteceu. Ele não teve sofrimento nem dores na hora da partida. Você lembra de Jacó? Chegou a hora, ele reuniu os seus filhos e ali simplesmente ele deixou os filhos, né? Depois de ter passado a missão para todos. Mas queremos agradecer a você que está assistindo o programa Nossa Terra. Vamos se inscrever, compartilhar. E na próxima semana nós teremos novidade aqui, né? Vamos dar uma passeada por Israel, né, Ruth? Para saber o que está acontecendo em Israel, as notícias de Israel. E nós vamos trazer muita coisa boa no próximo programa, na próxima semana. Baruch Hashem. Baruch Hashem, shalom, shalom. Ótima semana a todos. E Shabbat Shalom. Vamos ter 2 dedinhos de prosa? Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava um determinado espécime. Um dia, ele descobriu que o seu vizinho tinha esse determinado cavalo. Assim, ele atazanou seu vizinho até conseguir comprá-lo. Um mês depois, o cavalo adoeceu e ele chamou o veterinário. Bem, seu cavalo está com uma virose e precisa tomar esse medicamento durante 3 dias. No 3º dia, eu retornarei e caso ele não esteja melhor, será necessário sacrificá-lo. Nesse momento, o porco escutava toda a conversa. No dia seguinte, deram o medicamento e foram embora. O porco aproximou-se do cavalo e lhe disse: "Força, amigo, levanta daí, senão você será sacrificado." No 2º dia, deram o medicamento e foram embora. O porco aproximou-se novamente do cavalo, insistindo: "Vamos lá, amigão, levanta, senão você vai morrer. Vamos lá, eu te ajudo a levantar. 1, 2, 3, vai!" No 3º dia, deram o medicamento e o veterinário sacramentou. "Infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, pois a virose pode contaminar os outros cavalos." Quando foram embora, o porco foi ao encontro do cavalo e disse o seguinte: "Cara, é agora ou nunca. Levanta logo. Coragem. Isso! Devagar. Ótimo. Vamos. 1, 2, 3. Legal, legal. Agora, mais depressa. Vai. Fantástico. Corre. Corre mais. Vai. Você venceu, campeão." Então, de repente, o dono chegou, viu o cavalo correndo no campo e gritou: "Milagre! O cavalo melhorou! Isso merece uma festa! Vamos matar o porco!" Quantas vezes isso acontece dentro de uma empresa ou mesmo em nossas famílias? E não percebemos quem era merecedor do mérito por um sucesso alcançado. Pense nisso, hein? Shema